Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos começar a estudar a troca radiativa entre superfícies cinzas, difusoras, opacas e dentro de uma cavidade. Se vocês lembram, no vídeo passado nós estudamos a troca radiativa entre superfícies negras. Quando temos superfícies negras, a expressão é relativamente simples porque a superfície negra absorve tudo que chega nela, não reflete nada. Então, o que sai de uma chega na outra e é absorvida. Então, a gente fez simplesmente uma subtração, o que uma manda para outra, menos o que outra manda para uma. Agora não. Agora nós estamos trabalhando com superfícies não negras, superfícies mais genéricas. Mas mesmo assim, nós vamos assumir que elas são cinzas, ou seja, as propriedades não mudam com o comprimento de onda, que elas são difusoras, ou seja, que elas emitem igualmente em todas as direções, e opacas, ou seja, não são transparentes, né? Então, imagine uma cavidade qualquer, contendo N superfícies opacas, né? Não tem nenhuma de vidro, nada disso. Superfícies opacas, que emitem e refletem igualmente em todas as direções e cujas propriedades não variam com o comprimento de onda. Então, tá aqui, ó. Superfície, uma cavidade com N superfície. Tem que estar numa cavidade, tá? Nós só conseguimos resolver esse tipo de problema quando estamos trabalhando com uma cavidade fechada. Então, imagine radiação solar em céu aberto. Não entra aqui. Porque quando trabalhamos com radiação solar, o Sol, né? Não tem cavidade envolvida, tá tudo aberto, né? Aberto para a atmosfera. Então, energia solar não entra aqui. Só quando a gente consegue fechar tudo numa cavidade. Bom, então vamos pegar uma superfície qualquer, uma superfície I qualquer aqui, ó, onde I pode ser 1, 2, 3, até N, tá? Vou pegar aqui a superfície I. A superfície I, ela tem um poder emissivo, ou seja, ela emite em todas as direções, difusoras, emite em todas as direções com uma certa emissividade constante com comprimento de onda, está emitindo em todas as direções, nós vamos chamar de poder emissivo EI, né? Que sai da superfície I. Essa mesma superfície I está recebendo radiação das outras superfícies. E a radiação que chega na superfície I nós chamamos de irradiância. Então, poder emissivo e irradiância. Isso aqui é o que chega, isso aqui é o que é emitido pela superfície. O que é emitido, o que chega na superfície. A superfície tem uma certa área, medida em metro quadrado, e tem uma certa temperatura, medida em Kelvin. Bom, esse não necessariamente vai ter que ser igual a esse. Pode haver uma diferença, pode emitir mais ou menos o que está chegando nele, de forma que tem que ter uma outra fonte de calor, pode ou não ter uma outra fonte de calor envolvida. Então imagina que isso aqui é uma cavidade de um forno, ó. Essa superfície I pode ser, imagina o forno da casa de vocês, forno doméstico. Superfície inferior do forno tem um fogareiro aqui, né? Tem uma chama que vai aquecer ela. Então, nesse caso, esse é o calor que vem da chama, vai esquentar a superfície vai emitir. Ao mesmo tempo, ela recebe radiação vinda de outras superfícies. Tá? Imagina que é um forno elétrico, agora não é mais a chama, é uma resistência elétrica que está junto dessa superfície aqui. Então, tem uma fonte externa de calor. Agora, ou então, imagine uma outra superfície isolada, por exemplo, a parede lateral do forno de vocês. A parede lateral do forno não tem um fogareiro, né? Não tem uma fonte de calor e tem uma camada de isolante térmico. Então, não tem isso daqui. Então, existe um equilíbrio entre esses dois aqui, tá bom? Então, isso aqui é o que a superfície emite por radiação, o que ela recebe por radiação, e alguma forma complementar, seja um fogareiro, seja uma resistência elétrica, ou seja nada, pode ser zero no caso do isolamento térmico. Nós podemos refazer essa análise aqui pensando em termos da radiosidade. Lembram da radiosidade, símbolo J, que é o que a superfície emite, mais o que ela reflete. Lembrando, isso aqui é o que chega, né? É o G, o que chega.
você multiplica o G pelo ρ, que é a refletividade. Isso aqui é o que é refletido pela superfície. Isso aqui é o que é emitido pela superfície. Então, relembrando, o que a gente já falou, essa borracha tem uma certa temperatura. Então, ela está emitindo radiação por conta própria. Essa radiação não é visível, porque ela está numa temperatura de 300 Kelvin, está no infravermelho. Mas ela está emitindo calor. E ao mesmo tempo ela está refletindo parte da radiação incidente. Então a luz que sai da lâmpada chega aqui, ela reflete o comprimento de onda 0,7, refletividade. Então o que eu enxergo vindo dessa borracha é essa parcela aqui. E se eu tivesse visão infravermelha, eu ia enxergar isso daqui também. Então a soma dos dois é a radiosidade, não esqueçam disso. Vamos trabalhar em termos da radiosidade para resolver esse problema. Olha só, então a radiosidade é tudo que sai da superfície, tudo que saiu dela. Vou pegar um volume de controle agora aqui, ó. Esse é o nosso volume de controle, eu vou fazer em vermelho aqui. Um volume de controle. O que está saindo desse volume de controle? A radiosidade, que é o que ela emite, mais o que ela reflete. O que está chegando nesse volume de controle? A irradiância e o calor que vem lá de trás, seja do fogareiro, seja da resistência. Tá certo? O que diz a primeira lei para esse volume de controle? O que está chegando aqui, em watt, é a diferença entre o que sai e o que entra. Isso aqui é watt por metro quadrado, multiplico pela área da superfície para ter watt. Então, esse aqui é o calor líquido que sai da superfície por radiação. É o líquido da radiação. Esse líquido da radiação tem que vir de algum lugar. Tem que vir do fogareiro, da resistência elétrica, ou se for isolado, se for isolamento térmico, se isso aqui tiver isolamento térmico aqui atrás, o QI é zero, então tiramos que o JI é igual a GI. Então, se a superfície está isolada, isso é igual a isso. Tudo bem? Tudo que chega é igual a tudo que sai. Beleza. Então, vamos tentar obter esse calor líquido aqui. Tentar avaliar o JI e o GI. Para isso, nós vamos recorrer a conceitos que nós já vimos nos vídeos passados. Vocês lembram os primeiros 3 vídeos sobre radiação? Foram só conceitos, natureza da radiação, das propriedades radiativas da superfície. Nós vimos, por exemplo, que para uma superfície opaca, a absortividade dela mais a refletividade dela tinha que dar 1. Ou seja, o que a superfície absorve mais o que ela reflete é 1. Daqui eu tiro que a refletividade aparece aqui, né? Daqui eu tiro que a refletividade vai ser 1 menos a absortividade. 1 menos só passei a absortividade para cá. Da lei de Kirchhoff, a gente sabe que essa absortividade é igual à emissividade. Então, eu vou trocar, no lugar de absortividade, emissividade. Tudo coisa que a gente já viu. E nós vimos também... Então, essa aqui é a refletividade. Nós vimos também que esse termo aqui, ó, em termos da emissividade, poder emissivo da superfície real, né? Poder emissivo daquela superfície é igual a emissividade dela vezes o poder emissível do corpo negro naquela temperatura. Certo? Só passei multiplicando. Então, eu vou substituir esses dois dados, da refletividade e do poder emissivo, aqui na equação da radiosidade. Como é que vai ficar? A radiosidade da superfície I é o poder emissivo, só que o poder emissivo é a emissividade vezes o poder emissivo do corpo negro na temperatura I, mais a refletividade, só que a refletividade é 1 menos a emissividade da superfície I, vezes a irradiância da superfície I. Eu vou rearranjar, vou isolar a irradiância da superfície I. Para quê? Para jogar aqui, ó. Tá bom? Então, vou isolar nessa equação a irradiância da superfície I. Vai ser JI menos εI, emitância, poder emissivo do corpo negro,
na temperatura I dividido por 1 menos emissividade da superfície I. Então, desenvolvi uma expressão para o G, que é o que está aqui. Vamos substituir esse G agora na equação de conservação de energia, a primeira lei da termodinâmica. Então vai ficar, o QI vai ser o JI menos o GI isso aqui tudo, ó. JI menos εI, emitância do corpo negro na temperatura I, dividido por 1 menos εI. Estamos aqui, né? Vezes a área da superfície I. E vou fazer algumas manipulações algébricas, vou botar em evidência esse JI aqui, fazer algumas operaçõezinhas e vai chegar aqui, ó. O calor líquido que sai da superfície I por radiação, ou seja, o líquido da radiação, que é esses dois aqui, que é igual ao que foi suprido pelo fogareiro, pela resistência elétrica. Tudo que chega de energia na forma de calor, seja no fogareiro, na resistência elétrica, se traduz numa diferença entre esses dois termos de radiação, entre o que chega e o que sai. E é isso daqui, ó. Então, nós temos o calor líquido que sai da superfície I por radiação em função somente de propriedades radiativas, ou em função da emissividade, que é uma característica da superfície, né? É o quanto que a superfície se aproxima do corpo negro. Relembrando, emissividade baixa significa superfícies brilhosas, espelhadas. Emissividade alta significa superfícies próximas do corpo negro. Falamos do negro, né? Negro de fumo, né? A superfície negra, quando pega o fumo, a fuligem, algumas tintas especiais, tem emissividade muito próxima de 1. Observe que essa equação não funciona para o corpo negro, tá? Porque se eu botar corpo negro, teria uma emissividade de 1, né? 1 menos 1, isso aqui vai para o infinito. Isso aqui não funciona para um corpo negro. Para corpo negro, nós vimos uma equação apropriada lá atrás, tá bom? Então, nós temos como incógnitas o calor líquido, que é isso que a gente quer obter, né? É isso que nós queremos. Saber quanto calor líquido vai sair dessa superfície. Em outras palavras, quero calcular a potência do meu forno. Imagina que isso aqui é uma resistência elétrica que eu quero ligar na tomada e quero saber qual é a potência dessa resistência elétrica. Então essa é a nossa incógnita principal, digamos assim, o calor líquido. Só que ele essa expressão carrega consigo o tal do JI. O que é o JI? É a radiosidade da superfície I. E para calcular a radiosidade eu preciso disso, e começa a complicar por causa dessas reflexões. Em outras palavras, eu tenho duas incógnitas e uma equação só por enquanto. Não adianta eu querer usar essa daqui, que eu vou ter mais uma outra incógnita. Não vai me agregar nada. Vou agregar mais uma equação e mais uma incógnita. Não é por aí o caminho. Vou procurar uma outra equação que me dê isso daqui, ó. Outra equação para o JI. Se eu conseguir obter esse JI, está resolvido o meu problema. Só jogo aqui. O que é a emitância do corpo negro na superfície I? Lembram disso? É o poder emissivo do corpo negro na temperatura I é sigma TI na quarta. É a lei de Stefan Boltzmann, né? Poder emissivo do corpo negro. A área da superfície, emissividade, a gente conhece já dos materiais. Observem que precisamos de mais uma equação para esse JI aqui. Bom, aí nós vamos continuar a nossa análise. Vamos voltar aqui nessa cavidade. Vamos voltar nessa cavidade aqui. E vou ver o seguinte, ó. Tudo que chegou na superfície I, essa é a superfície I, foi enviado, como radiação, né? Foi enviado pelas outras N-1 as superfícies da cavidade. Olha só. Olha a equação que eu escrevi aqui. Qual é a radiação que a superfície 1 manda para a superfície I? É o fator de forma de 1 para I vezes a radiação que saiu da superfície 1. Quem que é a radiação da superfície 1?
A radiação que sai da superfície 1 é a radiosidade da superfície 1, que é o que ela emite mais o que ela reflete. Então, J1 é watt por metro quadrado que saiu da superfície 1, multiplicado por área 1 para dar watt, vezes o fator de forma de 1 para J. Então, esse termo aqui é tudo que saiu de 1 e atingiu I. Mesma coisa, isso aqui é o que saiu de 2 e atingiu I. Então vai aparecer o fator de forma de 2 para I. J2, que é a radiosidade da superfície 2. Mesma coisa a superfície N. É o fator de forma daquela superfície N para a superfície I. Vezes o J daquela superfície vezes a área daquela superfície. Eu posso dizer que tudo que chegou na superfície I, que é a radiosidade, a irradiância dela vezes a área, né? Quantidade de watts que chegou, esse cara aqui, GI, o que chegou aqui na superfície I, multiplicado pela área, porque isso aqui é watt por metro quadrado, né? O G é watt por metro quadrado, tem que multiplicar pela área da superfície I para ter watt. Quantidade de watts que chegou na superfície I é a soma das radiações que saíram das outras superfícies, superfície 1, 2, 3, até N. Então, J de 1 até N é a soma das superfícies de 1 até N, das radiosidades vezes as áreas, vezes os fatores de forma daquelas superfícies para a superfície I. Certo? Então, o que está em verde é a soma da radiação emitida por todas as outras superfícies na direção da superfície I. O fator de forma é o que saiu da superfície J e chegou na superfície I. Certo? Soma todas essas flechinhas, eu tenho o que chegou na superfície I. O que eu estou querendo fazer? De novo, eu estou querendo obter esse G aqui, né? Nós temos isso como incógnita. Agora vamos tentar achar uma expressão para isso daqui. Vou usar a regra da reciprocidade. A IFJ, a JFJI. Então, esse termo que apareceu aqui, ó, a JFJI, isso daqui eu vou trocar por a IFJ. Vamos lá? Ó, aí GI é o somatório com J igual a 1 até N. No lugar de AJFJI, eu vou botar AI FIJ vezes o J da superfície J. Vamos adiante, olha só. O somatório aqui é em J. O somatório é em J. Esse AI não participa do somatório. Ele é uma constante. Eu posso tirar desse somatório e posso cancelar com esse AI que apareceu aqui. Então, observe que obtivemos uma expressão para o GI, ó. A irradiância da superfície I é esse somatório com J de 1 até N, FJ, JJ. Então, podemos voltar agora lá na equação da primeira lei e jogar esse novo resultado de G aqui. Vamos lá? Então, reescrever a equação, né? JI, no lugar do GI, eu vou escrever somatório, J igual a 1 até N, dos F e J, J da superfície J, vezes o EI. Tá certo? E eu vou fazer o seguinte artifício. Como eu sei que pela regra da cavidade o somatório dos F e J com J de 1 até N dentro de uma cavidade é igual a 1, ou seja, o F11 mais F12 mais F13 mais F14 mais F1N é igual a 1, 100%, né? Então, aqui onde aparecer aqui, ó, o número 1 multiplicando JI, né? Número 1, posso imaginar que aqui tem o número 1 multiplicando JI. No lugar desse número 1, eu vou escrever somatório de J de 1 até N e FJ. Foi o que eu fiz aqui, ó. Qual que é a diferença dessa equação para essa? Eu só acrescentei esse somatório dos FJs aqui na frente. Por quê? Porque ele vale 1. Então, se ele vale 1,
elemento neutro da multiplicação, né? Lá na matemática, eu posso jogar ele aqui. Para que eu vou fazer isso? Para ficar com somatório com j igual a 1 até n nos dois termos, eu posso botar em evidência, ó, e vou ficar com a seguinte expressão. Botei em evidência o somatório, botei em evidência o f e j, o AI aparece nos dois termos, aí FJ ficou JI menos JJ. Então observem que é outra expressão para taxa líquida de radiação que sai de I. Nós já desenvolvemos uma expressão para taxa líquida de radiação que sai de I. Essa expressão aqui, ó, o calor em função do JI. Uma equação, duas incógnitas. Agora temos uma outra equação que relaciona o QI e o JI. Então tínhamos uma equação QI, JI, uma outra equação QI, JI. O inconveniente é que apareceu o JJ aqui também, ó. Então estamos naquela situação. Descobrimos mais uma equação, só que introduzimos mais uma variável. Não ganhamos nada com isso? Ganhamos sim, quer ver? Ó? Se eu igualar as duas, bom, se isso é a taxa líquida de radiação, isso é a taxa líquida de radiação, é a mesma variável, né? Eu posso igualar essa equação com essa. Tudo é QI, né? QI. Igualar as duas equações. Tá aqui, ó. Então, o lado esquerdo é essa expressão aqui. E o lado direito é essa expressão aqui. As duas têm que ser iguais. De novo apareceu, ó, o somatório em J, o AI apareceu aqui dentro. Eu posso tirar ele desse somatório e cancelar com aquele AI que está lá. Então observem que nessa nova equação o QI sumiu. Eu eliminei o calor líquido da equação e fiquei com incógnitas apenas J1, J2, observe que quando o J minúsculo vale 1, quando o J minúsculo vale 2, J minúsculo vale 3 e assim por diante, nós temos N incógnitas. Essa equação tem N incógnitas, J1, J2, J3, J4, Jn. N incógnitas. Só piora, professor? Não, olha só. Eu posso escrever essa equação N vezes. Por que N vezes? Se isso aqui vale para a superfície I, se essa equação vale para essa superfície aqui, essa equação vai valer para a superfície 1, vai valer para a superfície 2, vai valer para a superfície 3, até vai valer para a superfície N. Então, isso aqui, na verdade, são N equações. N equações aqui, ó. I igual a 1, I igual a 2, I igual a 3, I igual a 4, I igual a N. N equações, N incógnitas. Temos um sistema de N equações para N incógnitas. Quem são as N incógnitas? Os J's, as radiosidades. Radiosidade da superfície 1, radiosidade da superfície 2 e assim por diante. Se eu calculo todos os J's nesse sistema de N equações para N incógnitas, aí eu finalmente posso voltar e usar qualquer uma dessas equações, seja essa daqui. Agora eu tenho J, eu posso calcular o calor, ou eu tenho todos os J's, eu posso calcular o calor de qualquer superfície. Tendo os J's, todos, eu consigo calcular o calor líquido de qualquer superfície. Quer ver, vamos fazer um exemplo para ilustrar esse procedimento. Nada como exemplo, né? Ó, eu uso da radiação para cura de tratamento superficial. Cura de tratamento, o que é isso? Para quem nunca ouviu falar, né? Termos técnicos muito usados em engenharia. A superfície foi curada. Não tem nada a ver com machucado, né? Mas imagina que uma superfície recebe um produto químico sobre ela. Pode ser até um ácido para limpeza, pode ser uma tinta, uma pintura. Tá? Eu quero curar aquele tratamento, eu quero secar a tinta, por exemplo, ou eu quero evaporar aquele solvente, ou eu quero evaporar aquele ácido. Isso chama curar a superfície. Aplica um produto em cima, depois aplica o calor, muito usado em cabines de pintura.
Imagina a seguinte peça, pessoal, ó, essa peça 2 aqui é uma calha côncava, certo? Uma calha côncava. E eu vou botar uma superfície 1, que é um radiador, a alta temperatura, 1000 Kelvin. Observem que 1000 Kelvin já está emitindo luz, né? Como a gente falou, uma luz amarelada está saindo daqui. Essa radiação intensa vai bater na superfície 2 e vai curar ela. Ou seja, vai evaporar o solvente, vai evaporar o ácido, vai evaporar a tinta. Cabines de pintura fazem isso. Põe uma tinta, põe um radiador, parece uma lâmpada, né? Essa lâmpada nada mais é que uma superfície quente, tá? Uma superfície muito quente, está emitindo radiação, vai atingir essa superfície e vai promover cura superficial, tá certo? Então imagina a seguinte situação, ó. Esse radiador tem 1 metro de largura, está a 1000 Kelvin, tem uma emissividade de 0,9, então não é mais corpo negro, né? Certo? E a superfície a ser curada, a superfície 2, uma superfície côncava, tem uma emissividade de 0,5 e tem uma temperatura de 600 Kelvin. Isso aqui está dentro de uma fábrica, de um laboratório, de uma sala, cuja temperatura é 300 Kelvin. Temperatura ambiente, né? 27 graus Celsius, 300 Kelvin. Então, tem uma cavidade fechada a 300 Kelvin. Tem essas duas peças separadas de 1 metro, um radiador separado em 1 metro daquela superfície. Esse radiador tem 1 metro de largura. E essa calha, essa peça e o radiador tem uma dimensão perpendicular ao desenho, perpendicular à página, 10 metros. Então, tem 1 metro de largura por 10 metros de comprimento, sentido perpendicular à página. O que o problema quer saber? A taxa líquida de radiação que a superfície a ser curada absorve. Então, quantos watts essa superfície 2 vai absorver? Quanto calor em watts chega aqui? Isso aqui está ligado na tomada, né? Está gerando calor. Observe que parte da radiação é perdida pelas laterais, mas uma parte vai chegar na superfície 2 e ela vai absorver essa parte dessa radiação. E parte ela vai refletir, né? Então tem radiação vindo para cá, tem radiação vindo para cá, tem radiação vindo para cá. Dessa que bateu aqui, parte é refletida de volta. Depois vai embora. Parte é refletida direto para a sala, tá? Então existem superfícies reais, nós estamos falando de infinitas reflexões. Como é que a gente lida com essas infinitas reflexões? Através desse procedimento aqui. Nós precisamos determinar as radiosidades, que é o quanto que sai de cada superfície, através desse algoritmo aqui, né? Vamos chamar isso aqui de algoritmo. Essas N equações, nós vamos determinar as N radiosidades e com isso nós podemos calcular o calor líquido. Quanto que no final das contas chegou nessa superfície 2 e foi absorvida. Absorvida para quê? Para evaporar o solvente, evaporar a tinta, evaporar o ácido, evaporar a água, sei lá, qualquer coisa que queira se utilizar esse calor, tá bom? Então vamos lá. Como é que eu posso calcular? O que nós queremos calcular? Qual é o parâmetro? É o Q2. 2 é a superfície a ser curada. Nós queremos o calor líquido da superfície 2. Aquela superfície 2 está recebendo radiação, ela está jogando radiação para fora e o líquido é esse Q2. No caso, do jeito que está aqui, eu tinha falado, é um fogareiro, né? Fogareiro que ia provocar esse desbalanço aqui. Agora imagina que essa flechinha está virada, porque a superfície está evaporando. Esse é maior que esse, de forma que o calor é como se o calor estivesse saindo aqui atrás. Na verdade, não é o calor que sai aqui atrás, é aquele solvente que evapora e vai embora. Tá? Então, esse calor pode ser negativo também. Nesse caso, a resposta vai ter que dar negativa. Negativo significa que tem alguém retirando o calor da radiação. Quem que retira o calor da radiação? A cura da superfície, a evaporação do solvente, a evaporação da tinta. Tá bom? Então, vamos lá. Como é que eu posso calcular o Q2? Eu posso usar ou essa expressão aqui, ou essa aqui. As duas
Vou tentar botar as duas juntas aqui, acho que não vai caber, né? As duas dizem a mesma coisa. Vou até dobrar aqui. A rigor eu poderia usar qualquer uma das duas, tá? Eu vou escolher usar de cima. Por quê? Porque sim, tanto faz, nada muda. Tem que dar a mesma resposta. Então vamos escrever, ó, trocar o I por 2 agora. Então vai ficar Q2, emitância do corpo negro 2, J2, área 2, emissividade 2. Então vamos lá. Poder emissivo do corpo negro na temperatura 2, menos o J2, área 2, emissividade 2, 1 menos emissividade 2. Então é isso daqui, trocando o I por 2. Então observem que a emitância do corpo, o poder emissivo do corpo negro na temperatura 2 é simplesmente sigma vezes T2 na quarta. Isso é tranquilo, porque eu sei quanto é que vale o T2. O T2 vale... o T2 vale... Tá aqui. 600 Kelvin. Então, sem problemas aí. Podemos até fazer já as continhas. Sigma é 5,67 vezes 10 na menos 8. Lembram dessa? 5, 6, 7, 8. Vezes a temperatura 2, que é o 600 na quarta. Isso vai dar 7.348 watts por metro quadrado. Então essa grandeza eu tenho. A área 2, o ε2, o problema dá. Área 2... faltou dado aqui. A área 2 vale 15 metros quadrados. O problema dá esse dado, tá? Ficou faltando aí no enunciado. 15 metros quadrados. E a emissividade 2, problema nos dá também, tá aqui, ó, 0,5. Então tá tudo aqui com exceção do J2, que é a radiosidade da superfície 2. É aquela velha história, né? Nós deduzimos a expressão para o QI, mas ficou faltando o JI. Ou seja, para calcular o Q2, eu preciso do J2. E para calcular o J2, vou usar aquele algoritmo. Observe que eu não tenho como obter o J2 diretamente. Eu tenho que escrever essa equação N vezes. Tenho que escrever ela N vezes para conseguir tirar o J1, J2, J3, Jn e escolher o que eu quero, que é o J2, para calcular o calor. Beleza? Então vamos lá. Nós podemos escrever essa equação para I igual a 1. Então vamos botar assim, ó. Para I igual a 1. Quando o I vale 1, fica a emitância do corpo negro na temperatura 1, menos o J1, vezes a emissividade 1, dividido por 1 menos emissividade 1, igual somatório. Então, uma soma. O I vale 1. Então, vai ser F1. O J começa valendo 1. Então, é F1, 1. J vale 1 também. O I vale 1. E o J minúsculo vale 1. Então, J1 menos J1. Mais, é um somatório. Superfície 2. Superfície 2, desculpa, J igual a 2, né? Vai ser F I que vale 1 e J que vale 2 agora. Então, F1, 2, o I vale 1 e J vale 2. J1 menos J2. Mais, tem mais alguma superfície aqui? Não, pessoal, só tem duas superfícies. Só tem duas superfícies. Não, tem mais uma superfície aqui. Relembrando, isso que nós estamos vendo vale para uma cavidade. Nós temos que fechar o problema numa cavidade. Se eu pegar só essas superfícies 1 e 2, isso não forma uma cavidade. Aí eu vou recorrer àquele artifício que nós já usamos no exemplo passado. Nós vamos considerar que essa linha tracejada aqui não existe, essa superfície imaginária
Lembram dessa? É um corpo negro com temperatura igual a T-Vise. Porque essa linha tracejada aqui, na verdade é uma superfície, são 4 superfícies, né? Essa superfície do lado esquerdo, mais essa superfície do lado direito, mais a superfície aqui, né? No fundo e aqui na frente. Essas 4 superfícies imaginárias que completam a cavidade são corpos negros na temperatura igual da cavidade externa. Então, isso aqui é um orifício, essa superfície aqui que nós vamos chamar de superfície 3, é um orifício para uma grande cavidade, que é a sala, a fábrica, que está na temperatura de 300 Kelvin, tá bom? Então, de novo, temos que usar mais uma superfície 3. Só que essa superfície 3 é uma superfície negra, certo? E a superfície negra tem uma característica importante, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas só para completar aqui, ó, para I igual a 1, ficou faltando aqui, então, da superfície 3, F13, J1 menos J3. Então, I igual a 1. Escrevemos a equação da radiosidade. Escrevemos essa equação para I igual a 1. Agora temos que escrever ela de novo para I igual a 2. Então vamos lá. Para I igual a 2. Então só trocar 1 por 2. Ficou emitância do corpo negro, 2 menos J2, ε2, 1 menos ε2. Então, relembrando, o primeiro índice é o da superfície que estamos analisando. Estamos analisando a superfície 2. Então, vai ser F2 e o J começa valendo 1. Então, F2, 1, J2 menos J1. IJ, IJ. Mais F2, 2, J2 menos J2. E agora o J igual a 3. F2, 3, J2, J3. Observe que J1 menos J1 cancela, né? J2 menos J2 cancela, certo? E ainda falta a superfície 3. Só que para a superfície 3 é corpo negro. Lembra que eu falei que não dá para usar essa expressão para quando é corpo negro? Corpo negro tem emissividade 1. 1 menos 1, 0, isso aqui dispara. Então isso aqui não vale para corpo negro. E como é que eu resolvo esse problema? Para o corpo negro eu sei quanto é que vale a radiosidade. Radiosidade, por definição, é poder emissivo mais a refletividade vezes o G. Então vou escrever aqui, ó, poder emissivo 3 mais refletividade 3, G3. Só que corpo negro não reflete nada. Isso aqui é zero. Não existe isso. Corpo negro não reflete. Então, no caso do J3, é simplesmente a emitância, é o poder emissivo 3. Só que o poder emissivo 3 é um corpo negro. Então, é sigma vezes T3 na quarta. E fazendo essa continha, vai dar... T3 é dado, que é o T da vizinhança, né? T3 é o T da vizinhança. Vamos chamar de T3 aqui. Dessa superfície imaginária. É a temperatura da cavidade, nós já vimos isso. É sigma T3. Substituindo 300 Kelvin aqui. 4. Bom, vamos botar sigma 300 na quarta. Isso vai dar 459 watts por metro quadrado. Então, escrevemos a equação para a radiosidade para as 3 superfícies. Vamos substituir os valores agora? Vamos lá. Começando pelo mais trabalhoso, que são os fatores de forma. Observem que a emitância do corpo negro 1 que aparece aqui
é tranquilo, né? A gente sabe, é só sigma T1. O problema são esses fatores de forma aqui, ó. De 1 para 2, de 1 para 3, de 2 para 1, de 2 para 3. Então vamos focar nos fatores de forma. Fator de forma de 1 para 2. Quantos por cento da radiação sai do radiador, chega na superfície circulada? De 1 para 2. Quantos por cento? Tem as dimensões aqui, né? Isso aqui vale 1 metro. Isso aqui vale 1 metro também. Quando a gente tem que avaliar fatores de forma, a gente começa procurando ver se tem algum fator de forma que é óbvio, tipo 0%, 100%, alguma coisa assim. Bom, o F de 1 para 1 é 0, né? É óbvio que é 0. Mas o F de 1 para 1 também não serve para nada. O F de 1 para 1 não entra aqui na análise. Nós precisamos do 1, 2, 1, 3, 2, 1 e 2, 3. Então, eu vou procurar gráficos e tabelas que me deem fatores de forma de superfícies conhecidas. Então, nós vimos que o livro apresenta gráficos desse tipo. Nós até usamos esse gráfico quando queríamos calcular o fator de forma entre dois discos, o fundo do copo e a boca aberta do copo, né? Naquele exercício anterior. Agora nós temos uma situação que não é mais circular, né? É um retângulo com 1 metro de largura e com 10 metros de comprimento. Então não dá para usar isso daqui. Será que dá para usar isso daqui? Esse outro gráfico, por exemplo, é um retângulo inferior e um retângulo superior. Esse retângulo tem dimensões x e y, estão separados por uma distância L. Ah, professor, mas aqui, ó, o retângulo de cima é curvado, não é bem um retângulo. Olha o artifício. Eu vou usar uma superfície imaginária aqui, ó, que eu vou chamar de 2'. Essa superfície 2', ligeiramente diferente da superfície 2, olha o que eu vou escrever. O fator de forma de 1 para 2, é isso que eu quero calcular, né? O fator de forma de 1 para 2 é igual ao fator de forma de 1 para 2'. Olha só, tudo que saiu de 1 e chegou em 2', na verdade vai chegar mesmo em 2. Em outras palavras, tudo que chegou em 2, primeiro passou por 2'. Então, essa superfície imaginária é uma superfície plana agora. Superfície plana. E o fator de forma de 1 para aquela superfície curva é igual ao fator de forma de 1 para a superfície plana. E esse daqui eu tenho. É fator de forma entre dois retângulos. Então, eu vou pegar as dimensões do meu problema. Quem que seria o x no nosso caso? No nosso exemplo, o x maiúsculo seria 10 metros. O y, que é o comprimento, né, nesse sentido. O y é a largura das placas, que eu vou chamar, que no nosso caso, a largura das placas vale 1 metro. Quem que é L? A distância entre as placas. A distância entre as placas também é 1 metro. Nosso L também vale 1 metro. Então agora eu vou usar esse gráfico, ó. X dividido por L. X dividido por L vai dar 10. Então essa é a abscissa. Vamos traçar uma linha vertical aqui. Qual curva que eu vou usar? Y sobre L. Quanto é que vale o Y sobre L? Y sobre L vale 1. Então eu vou pegar essa curva aqui, ó, com Y sobre L igual a 1. Então esse é o nosso ponto de interesse. Nesse ponto aqui, se eu trouxer para a esquerda, eu vou ver que o fator de forma de I para J vai ser, pelo gráfico, aproximadamente 0,39. Quase 0,40, né? 0,39. Então, lembrando, esse gráfico foi obtido a partir da integral do fator de forma, aquela integral dupla, né? Que a gente falei que a gente nunca vai resolver, porque o livro já fornece gráficos e tabelas com aquela integral implementada. Muito mais fácil visualizar graficamente do que resolver aquela integral, tá bom? Então temos o fator de forma de 1 para 2. Quando a gente descobre um fator de forma, a próxima ação é usar aquelas regrinhas da reciprocidade e da cavidade fechada para tentar obter os outros. Então, o primeiro fator de forma
Ok, vamos tentar obter o segundo. Bom, se eu tenho esse daqui, eu sempre posso escrever a reciprocidade. A1 F12 é igual a 2 F21. Quem que é o A1? A área 1, essa dimensão aqui que vale 1, vezes essa dimensão aqui que vale 10. F de 1 para 2 é 0,39. Quem que é a área 2? A área 2, 15 metros quadrados. Observe que agora eu tenho que usar a área 2, a área curva, não posso usar o 2 linha, tá? Eu quero a área 2. Área 2, 15 metros quadrados. F21. Com isso eu tiro que o F21 vai dar 0,26. F21, opa, já tirei esse cara aqui. Então já calculei esse e esse. Tem mais dois fatores de forma. Então, dois resultados úteis. Usei a reciprocidade e vou tentar usar a regra da cavidade fechada, que diz que F13, desculpa, F11 mais F12 mais F13, são três superfícies na cavidade, né? A soma disso daqui tem que dar 100%. O F11 de 1 para 1 é 0, porque é uma superfície plana, né? Superfície plana, nenhuma flechinha que sai de 1 vai atingir ela própria, certo? Então não tem fator de forma dela para ela mesma, é 0. O F12 é 0,39. F13, quero calcular. Com isso eu tiro que o F13, 1 menos 0,39, 0,61. Mas espera aí, professor, o F13 não está aqui. O F13 é útil para mim. É F13. Tiramos 3 fatores de forma já. Só falta o quarto, que é o F23. E agora? Como é que eu posso tirar esse F23? Bom, se eu tenho o F13, eu posso, por regra da reciprocidade, A1 F13 igual a A3 F31. Para que eu quero isso, professor? Sei lá. Daqui eu tiro o F31, mas o F31 nem é necessário. Tudo bem, mas vamos calcular o F31, porque para conseguirmos avançar, nós temos que ir calculando todos os fatores de forma até chegar onde a gente quer. Relembrando que numa cavidade com 3 superfícies, 1, 2 e 3, né? Superfície 3, que é aquela superfície imaginária. Se são 3 superfícies, teoricamente nós temos 9 fatores de forma. Por enquanto encontramos 3 mais 1, 4. Precisamos de mais um. Então, potencialmente tem mais 5 fatores de forma para calcular, para a gente conseguir obter o fechamento do problema. Então, quem que é o A1? É 1 vezes 10. 1 vezes 10. F13, 0,61. Quem que é o A3 agora? A3 é a área da superfície 3. Então, a superfície 3 tem uma área lateral esquerda, lateral direita, os fundos e o topo aqui. São 4 superfícies. Tem que somar essas áreas todas. Observe que a superfície 3 é uma superfície irregular, né? No sentido que são 4 superfícies planas que compõem a superfície 3. Mas eu vou chamar todas essas 4 superfícies de um único nome, 3. Por quê? Todas elas são iguais, todas elas têm a mesma temperatura e a mesma característica. Ou seja, todas elas são corpo negro e estão na mesma temperatura. Que temperatura? Da vizinhança. Então, quem que é a área 3? São 2 vezes 1 vezes 10. Então, 2 laterais com área 10 vezes 1. Essa lateral é essa. Mais 2 áreas com área 1 vezes 1. Aqui é 10 vezes 1, né? Mais 1 vezes 1. Quando eu faço isso, eu calculei a área. 1 vezes 1 é a área desse retângulo aqui, certo? Eu deixei de fora
essa meia lua aqui. Eu não tenho como calcular ela porque não tem um raio de curvatura, não tenho nada. Então eu vou desprezar essa meia lua aqui, tá? Duas meia luas, né? Uma na frente e uma atrás. É pequena, tá? A maior parte da área está concentrada nas laterais, na frente e na parte de trás. Então essa é a aproximação que eu vou fazer. E o F31 eu quero calcular. Com isso eu tiro que o F31 vai dar 0,28 aproximadamente. Por que aproximadamente? Porque eu descartei essa meia lua aqui. Porque eu não sei calcular, né? Então vou desprezar, né? Ela é pequena. Essa área aqui é pequena perto dessa, muito mais perto das outras, né? Lembrando que o comprimento é 10 metros aqui, tá bom? Então, chegamos onde a gente queria? Ainda não tiramos o 2,3. Não tiramos o 2,3 ainda. Nós tiramos só o 3,1. Agora, olha só. Mesma coisa aconteceu no vídeo passado, no programa do vídeo passado. O fator de forma de 3 para 1, ou seja, a quantidade de flechinhas que saem de 3 e chegam em 1, é igual à quantidade de flechinhas que saem em 3 e chegam em 2 linhas. Olha o que eu vou escrever. Por simetria, F31, a fração de 3 que sai em 1, é igual à fração de 3 que chega em 2 linhas. E tudo que chegou em 2 linhas é igual ao que chegou em 2. Então, o fator de forma de 3 para 1 para baixo é igual de 3 para 2 para cima, pela simetria do problema. Então, f de 3 para 2 é 0,28. Então, tiramos mais o fator de forma, que não nos interessa também. Nós queremos o 2 para 3. Só que eu cheguei no 3 para 2. Então, eu posso finalmente usar de novo a reciprocidade. E escrever A1, F1, 3. Desculpa, A1. Parei no 2, 3, né? A2, F2, 3 igual a A3, F3, 2. Quem que é o A2? A área 2 é 15 metros quadrados. Quem que é o F2, 3? Quero calcular. Quem que é o A3? É essa continha aqui. Essa continha aqui, né? Que é 2 vezes o 10 vezes 1 mais 1 vezes 1. E o F32, que é o que está aqui em cima, 0,28. Com isso, finalmente, o F23 vai dar... O F23 vai dar 0,41. Aproximadamente 0,41. Com isso, encerramos todos os fatores de forma que precisávamos. Precisavam 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 3, 2, 1 e 2, 3. Todos os fatores de forma estão aqui. Então, podemos agora voltar nessa equação. Ficou faltando aqui calcular a imitância do corpo negro 1. Que aparece aqui, que é simplesmente sigma T1 na quarta, que é 5,6710 na menos 8 vezes o T1. O T1 é 1000 Kelvin, é a temperatura do radiador, bastante alta. E isso vai dar 56.700 watts por metro quadrado. Certo? Então, temos todos os elementos agora. E temos essas duas equações para resolver. Temos todos os parâmetros, com exceção de J1 e J2. Os fatores de forma todos calculados, as emissividades são dadas, as emitâncias dos corpos negros 1 e 2. Emitância do corpo negro 2 está aqui, emitância do corpo negro 1 está aqui. Está tudo aqui, sistema de duas equações para duas incógnitas. Resolvendo o sistema
Tiramos que o J2, que é o que nos interessa, nós queremos só o J2. Pode digitar isso numa HP, numa calculadora científica, ou então isola, né? Isola o J1 aqui, substitui aqui, tira o J2. Isso vai dar J2 igual a 12.528 watts por metro quadrado. Retornando nessa equação do Q2, emitância do corpo negro 2, 7348, menos o J2, 12.528, área 2, 15 metros quadrados, emissividade 2, 0,5, dividido por 1 menos 0,5, o calor líquido de 2 vai dar menos 77,4 kW. Então essa superfície a ser curada deu negativo porque ela está absorvendo. Lembrando, né? Esse calor líquido, essa equação, vai dar positiva quando esse aqui é maior que esse. Como esse deu maior que esse, deu negativo, significa que, na verdade, como eu falei, né? Essa flechinha aqui está saindo. Então, o que chega por radiação é maior do que o que sai. Esse desbalanço provoca uma retirada de calor da superfície. Quem quer a retirada do calor é a evaporação do solvente, da água, do ácido, etc. Porque essa evaporação, nesse exemplo, né, vai roubar calor, por isso que deu negativo. Então, o que o problema está perguntando? No enunciado, calcular a taxa líquida de radiação que a superfície absorve. Quantos watts a superfície absorve? Resposta do problema. Não é para parar aqui, tá? O pessoal tem a mania de chegar aqui e dar um calor negativo. Quando o calor dá negativo, tome cuidado. Qual que é a resposta? Qual o calor absorvido? O calor absorvido é de 77,4 kW. Então o calor absorvido não é menos 77, é mais 77. Ele absorveu 77. Quando eu falo absorvido, está subentendido negativo. Eu não digo que a minha conta eu dei menos 500 reais. Não, eu digo eu dei 500 reais. Ou então na minha conta lançou menos 500 reais. Agora dizer que eu dei menos 500 reais não faz sentido, tá bom? Então, essa é a resposta do nosso problema. Calor que foi absorvido pela superfície.